Silvio Santos, o homem do baú, foi um dos maiores ícones da televisão brasileira. Dono de uma carreira de sucesso que atravessou gerações, ele sempre foi conhecido por sua habilidade em transformar desafios em oportunidades. Mas por trás do sorriso carismático e das caravanas do baú, existe uma história menos conhecida, a de um empresário que ousou entrar no complexo mundo financeiro e enfrentou um dos maiores desafios de sua vida. Então hoje vamos mergulhar em uma história que vai muito além da TV e dos microfones. É a história de como o comunicador decidiu se tornar banqueiro e por que isso foi tão importante para ele. É uma narrativa de ousadia, ambição, vitórias e reveses dramáticos. Afinal, o que levou o Silvio Santos a querer e precisar ter um banco? Como foi essa jornada? E principalmente, o que aconteceu quando essa aposta começou a desmoronar? A ideia de ter um banco não foi simplesmente um desejo passageiro ou um capricho. Silvio Santos sempre enxergou oportunidades de negócios onde outros viam apenas obstáculos. Desde o início da sua trajetória, ele demonstrou uma habilidade singular em captar o que as pessoas queriam e transformar isso em um império. Foi assim com o Baú da Felicidade, o SBT, e diversas outras iniciativas, mas quando se trata do Banco Pan-Americano, a história é diferente. É uma trama recheada de decisões ousadas, negociações de bastidores e riscos calculados. Eu vou te contar muitas curiosidades sobre o caso do Banco Pan-Americano, como esse império surgiu, como ele ruiu, como isso marcou a vida do Silvio Santos. Só que antes eu peço que você se inscreva no canal e clique no like para não perder vídeos como esse. Na descrição vou deixar um link do Recarga Pay, onde você pode baixar esse aplicativo e fazendo um Pix no cartão de crédito você ganha um cashback de R$20. Você quer o cashback de R$20? Então é só baixar o Recarga Pay pelo link que eu deixei aqui embaixo. O Silvio Santos sempre soube que para manter o controle do seu império precisava diversificar. E com essa visão ele decidiu que ter um banco não seria apenas uma forma de aumentar os seus negócios, mas também uma peça-chave para garantir a continuidade de tudo aquilo que ele construiu, e foi muita coisa. E assim, no início dos anos 90, ele adquiriu o famoso Banco Pan-Americano, uma instituição que até então era pequena e discreta, focada em crédito ao consumidor. A estratégia inicial era simples, mas brilhante. O banco seria uma engrenagem financeira por trás das vendas a crédito do grupo Silvio Santos. Os famosos carnês do Baú da Felicidade, que financiavam os sonhos de milhões de brasileiros, agora contariam com o respaldo financeiro do banco. Essa integração vertical permitia que Silvio Santos controlasse tanto a oferta quanto o financiamento, fechando esse ciclo de negócios dentro da própria casa, dentro do próprio grupo. E aí, com o tempo, o Banco Pan-Americano expandiu suas operações e de um simples banco de crédito pessoal, ele passou a atuar em financiamentos de veículos, cartões de crédito e até empréstimos consignados. A ousadia de Silvio Santos estava em identificar nichos onde o banco poderia crescer rapidamente, aproveitando o poder de mídia do grupo através do SBT e também a confiança que ele, como figura pública, inspirava nas pessoas. Mas o que muitos não sabem é como o Silvio Santos utilizava o banco em sua estratégia global de negócios. Até porque ele não estava interessado apenas em lucros diretos. O banco funcionava como uma engrenagem que alimentava diversas áreas do grupo. Por exemplo, parte dos recursos gerados pelo banco eram usados para financiar investimentos no próprio SBT, que por sua vez aumentavam o poder de atração para novos clientes e investidores. Então uma coisa alimentava a outra. O grupo se retroalimentava e tudo isso estava interligado em uma estrutura muito bem planejada. Inclusive eu já fiz aqui no canal um vídeo mostrando 5 empresas famosas que faliram. Eu vou deixar o link na descrição para você assistir depois, mas eu te lembro de clicar no final. Porque vale a pena conhecer essas histórias para entender um pouco mais de como o mundo dos negócios nem sempre é tão perfeito como as propagandas fazem parecer. Tá bom. Como eu já li tudo sobre o Silvio Santos, os livros, as biografias, documentários, eu vou contar algumas curiosidades pouco conhecidas. Primeiramente, o segredo por trás dos financiamentos acessíveis. O Banco Pan-Americano oferecia condições que para muitos concorrentes pareciam arriscadas demais, sabe? Taxas menores e prazos flexíveis, amigáveis, que atraíam os clientes de perfis variados, não eram só os classe mais baixa não. Porém a verdadeira mágica estava no volume. Silvio sabia que ao captar um grande número de clientes com condições competitivas,
poderia espalhar o risco e ainda assim garantir lucratividade. E a influência midiática nas operações bancárias? Bem, uma curiosidade interessante é que o Silvio Santos, com sua experiência em comunicação, sabia como utilizar a sua própria imagem para gerar confiança nos serviços financeiros do banco. Então, em vários momentos, a presença do Silvio Santos não era apenas para vender produtos, mas para reforçar justamente que o banco tinha o respaldo de um dos empresários mais respeitados e queridos do Brasil. E as relações entre o banco e os negócios do baú? Bom, muitas pessoas que participavam desses carnês do baú nem imaginavam que por trás dos brindes e dos sorteios havia uma estrutura complexa que envolvia o Banco Pan-Americano. Então, de certa forma, os carnês se tornaram uma fonte indireta de captação de recursos para o próprio banco, que usava esse dinheiro para reinvestir esses valores nas suas próprias operações. Bom, sobre o controle estratégico de risco. Enquanto o banco expandia suas operações, o grupo Silvio Santos adotou uma política conservadora de reservas. Então a ideia era garantir que o banco tivesse sempre um colchão financeiro para absorver eventuais turbulências. O Silvio sabia que no mundo financeiro, crises são inevitáveis e de certa forma ele se preparou para o pior cenário. O Banco Pan-Americano teve uma era de ouro e sofreu uma expansão. Então durante os anos 2000, o Banco Pan-Americano viveu o seu período de maior crescimento. Nossa, tinha propagandas aos montes na televisão, né? A economia do Brasil também estava aquecida e o consumo estava em alta. Então as operações de crédito explodiram. A estratégia do Silvio Santos estava dando certo. Ele tinha conseguido transformar um banco modesto em uma instituição relevante no mercado nacional. Em pouco tempo, o banco se tornou uma das principais fontes de financiamento para veículos no Brasil. Era normal ser em loja de carro e ter lá as bandeirinhas do Pan-Americano. O crédito consignado também crescia, alimentado pela confiança que as pessoas depositavam na figura do Silvio Santos. Afinal de contas, crédito consignado muitas vezes vem pelos idosos, né? Os idosos adoravam o Silvio Santos. Então é importante lembrar que durante essa fase, o Silvio não apenas colhia os frutos como empresário, mas também reforçava sua imagem pública como alguém que oferecia soluções acessíveis para o povo. Olha como uma coisa vai agregando na outra e vai ajudando a construir a imagem dele. Esse crescimento, no entanto, não foi só resultado de carisma do Silvio Santos, também teve planejamento, um planejamento criterioso, por sinal, uma visão clara de onde estavam as oportunidades e uma capacidade de adaptação impressionante. Silvio Santos usava essa habilidade única que ele tinha de negociar para persuadir e atrair parceiros, investidores e até mesmo competir com os gigantes do setor bancário que já estavam consolidados aí muitas décadas antes dele. Até agora está tudo muito bem, tudo muito bom, mas como nós veremos em breve, toda grande jornada tem seus desafios e o caminho do Banco Pan-Americano estava prestes a entrar numa fase turbulenta. Com o crescimento acelerado do Banco Pan-Americano, parecia que nada poderia abalar o império de Silvio Santos. Porém, em 2010, uma revelação chocante veio à tona. O banco estava enfrentando um rombo financeiro gigantesco, fruto de fraudes contábeis que haviam mascarado prejuízos por anos. Estimava-se que o buraco financeiro chegava a cerca de 4 bilhões de reais. E fala sério, né? Essa notícia foi um golpe duro não só para o banco, mas para todo o grupo Silvio Santos. E com isso, essa figura, que sempre foi sinônimo de sucesso, confiança e alegria, agora estava no meio de uma crise que poderia comprometer todo o seu legado. Mas foi nesse momento de grande adversidade que Silvio Santos mostrou, mais uma vez, a resiliência e o espírito de luta que marcaram a sua trajetória. E aqui entra uma parte que eu chamo de ato heróico. Para salvar o banco e principalmente para proteger todas as empresas do grupo, Silvio Santos tomou uma decisão muito corajosa e que muitos empresários não tomariam. Mas nós estamos falando de Silvio Santos. Ele colocou todo o seu império como garantia para obter o empréstimo do governo através do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Quando a gente fala de todo o grupo, nós estamos falando aqui de SBT, Liderança Capitalização, que é responsável pela Telecena, Baú da Felicidade, Jequiti, entre outras empresas do grupo. Tudo foi colocado na mesa como um gesto quase heróico de alguém que estava disposto a sacrificar tudo o que construiu para honrar seus compromissos e proteger os empregos de milhares de pessoas. Esse foi o momento mais dramático da trajetória de Silvio Santos como empresário. Muitos acreditavam que o grupo não sobreviveria a esse escândalo. O pessoal começou a falar que o SBT ia ser vendido, que o Silvio Santos ia vender tudo. Enfim, mas a verdade é que o Silvio conseguiu reverter a situação de uma forma surpreendente. Com o empréstimo que ele conseguiu, o FGC assumiu o controle do banco, que posteriormente acabou sendo vendido para o BTG Pactual. E hoje o Pan-Americano ainda existe, mas conhecido como Banco Pan. Enfim, isso marcou a era do Banco Pan-Americano sob o comando do Silvio Santos, mas também evitou um colapso muito maior.
Então, depois de toda essa jornada de superação, Silvio Santos saiu dessa crise com a sua imagem pública primeiramente preservada e, mais importante, com todo o seu império intacto. As empresas permaneceram todas lá sob o domínio de Silvio Santos. Mesmo perdendo o banco, ele demonstrou que, quando a situação exigiu ali medidas drásticas, ele foi capaz de tomar as decisões difíceis e assumiu esses riscos enormes que foi necessário fazer isso, não tinha o que fazer. Esse é o retrato de um verdadeiro líder, alguém que não se esconde dos momentos de crise, né, mas que age com determinação e coragem. Esse episódio do Banco Pan-Americano mostrou que por trás do sorriso e das piadas na TV existe também um empresário calculista, estratégico e resiliente. Silvio Santos enfrentou um dos maiores desafios de sua carreira e, apesar desse golpe financeiro, saiu vitorioso. Ele preservou suas empresas e garantiu a continuidade de seus negócios e, acima de tudo, mostrou que a história de superação que sempre narrou na televisão é, na verdade, a sua própria história. A vida de Silvio Santos sempre foi uma jornada épica, desde camelô até um dos maiores empresários do Brasil. Ele colecionou vitórias, superou obstáculos e construiu um legado inigualável. A história do Banco Pan-Americano é apenas mais um dos capítulos dessa saga, uma prova de que mesmo diante das maiores adversidades, a verdadeira vitória é saber quando agir com sabedoria e coragem. Silvio Santos pode ter perdido um banco, mas ganhou algo muito maior: o respeito e a admiração de todos que acompanham sua história. Ele saiu dessa tempestade não apenas como um sobrevivente, mas como um vencedor que mais uma vez mostrou que o impossível é apenas uma questão de perspectiva. Lembrando que na descrição tem um vídeo onde eu mostro 5 empresas famosas e fortes que faliram. É muito importante que você conheça essas histórias para entender um pouco mais sobre esse universo do empreendedorismo e saber que o sucesso nem sempre é absoluto, né? Tá aí as lojas americanas para não me deixar mentir, né? Clica aí que eu te vejo lá.